galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que sai das Américas. Agora, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar funções da linguagem no nosso curso de interpretação. E aqui é o seguinte, nós vamos trabalhar, na verdade, todos os elementos pertinentes ao ato de comunicação e entender como esses elementos têm funções definidas dentro da linguagem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a palavra linguagem é aqui empregada como conjunto de características comuns às diversas línguas. Diversas. Não estamos falando apenas da língua portuguesa. É linguagem em vários aspectos. Tomaremos aqui, para estudar suas funções, a análise tradicional estabelecida por Jacobson, que se fundamenta no esquema da comunicação explicitado no esquema a seguir, este aqui. E aí vamos lá. Esse esquema é o esquema definido pelo Jacobson. Só que é o seguinte, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem pelo menos duas coisas, pelo menos dois elementos, quem fala e quem ouve. Então, quem fala é o emissor e quem ouve é o receptor. Só que aí é o seguinte, no meio disso tudo, entre a pessoa que fala e a pessoa que ouve, tem de ter algo a ser dito. Afinal de contas, se eu parar de frente para você e ficar em silêncio, e você ficar em silêncio também, ó, não haverá nenhuma comunicação. Agora, no momento em que eu comunico algo, você ouve e interpreta. Só que este algo a ser dito é uma mensagem. Então, eu tenho essa mensagem, que vai depender de um código. No caso agora, eu estou utilizando a língua portuguesa. Eu estou falando português. Se eu estivesse aqui falando inglês, o código seria inglês. Se estivesse falando francês, seria francês. E por aí vai. Então, a mensagem é aquilo que está sendo realmente dito. Tem o código, que é a língua portuguesa. E tem o canal. Opa! Esse canal é fundamental para que este processo de comunicação exista. Agora, aqui no caso, a gente está trabalhando através de uma videoaula. Então, o canal pelo qual você ouve o professor, eu ou qualquer outro falando é o computador, normalmente. Tem alunos até que botam na televisão, mas é um processo através da informática e do computador. Agora, poderia ser um telefone, poderia ser uma carta, poderia ser simplesmente uma conversa frente a frente. E aí, neste momento, o que seria o canal? Seria o próprio ar, em que faria o som se propagar. Até mesmo porque só se propaga quando tem o ar, porque se não tiver no vácuo, o som não se propaga. Essa é a verdade. Agora, tem um contexto, tem um referente. E aí, esta intencionalidade discursiva é que tem a ver com o contexto. Porque uma coisa é o só falar, outra coisa é a intenção do falar. E aí a gente trabalha em cima do contexto. Em que situação nós estamos conversando? É um professor conversando com um aluno sobre uma prova? É um professor conversando com outro professor? É um aluno conversando com outro aluno? Tudo tem de ser levado em consideração. É o marido conversando com a esposa? É o pai conversando com o filho? E aí? Então, são em cima desses aspectos que nós vamos trabalhar, ok? Agora, vamos analisar todos esses elementos que a gente acabou de apresentar nesse quadrinho básico aqui. Vamos lá. Nós temos emissor, receptor, mensagem, código, referente, canal. O que seria o emissor? Como eu já disse, é aquele que emite, é aquele que codifica a mensagem. Receptor ou interlocutor, né?
vai depender de como você queira chamar. É aquele que recebe, é aquele que decodifica a imagem, ou seja, que interpreta. Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor. Código, conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. É o código. No caso, aqui, ao falar, o código linguístico. Mas poderia ser um código em braille, poderia ser um código não verbal, poderia ser, sei lá, aquele código Morse, que eu não faço a mínima ideia como é que era. Alguém entendeu? Agora, referente ao contexto relacionado ao emissor e receptor, vamos levar em consideração qual é o aspecto, em que situação eles estão. E o canal, meio pelo qual circula a mensagem, tá? Isso tem que ficar bem claro. Agora a gente vai perceber como cada um destes elementos influencia realmente na linguagem e quais têm ênfase em determinados tipos de textos, tá? Até mesmo porque um texto não é puro. Ele não precisa ter obrigatoriamente só um elemento. Ele, na verdade, acaba tendo vários elementos. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. A cada um desses elementos presentes no esquema da comunicação se relaciona a uma função específica da linguagem. Então, esses elementos eles têm funções. E são essas funções que nós vamos estudar agora. Primeira função é a função emotiva ou expressiva, centralizada no emissor, ou seja, na pessoa que fala, numa expressão pessoal sobre o que é enunciado. Suas marcas típicas no discurso são a presença da primeira pessoa, pronomes pessoais, verbos e pronomes possessivos, exclamações, interjeições e modalizações. Mas o principal elemento, sem sombra de dúvida, é a presença da primeira pessoa. Quando você começa a observar dentro de um texto, independentemente de que tipo de texto ou que tipo de gênero você encontra, se tem lá o tempo todo eu, creio, faço, o tempo todo o camarada falando em primeira pessoa, você pode ter certeza, ali você tem a função da linguagem emotiva, que é centrada no eu, é centrada no emissor, é o chamado eu lírico do poema. Quem fala, tranquilo? Agora, letra B, a gente tem a função conativa ou apelativa, centralizada no receptor, ou seja, no outro, em quem vai ouvir, em quem vai interpretar aquela mensagem, com a finalidade de obter da pessoa a quem se dirige o texto um comportamento adequado ao que lhe é dito. Suas marcas linguísticas são a presença da segunda pessoa, pronomes pessoais, possessivos e verbos, e o imperativo e o vocativo. Principalmente isso daqui, ó, galera. Imperativo e vocativo. A gente encontra muito a linguagem, né, a função conativa nos textos publicitários, nas propagandas, em outdoors. Quando a gente coloca que esta função é centrada no receptor e espera-se dele alguma coisa, é porque, na verdade, a gente está fazendo uma propaganda com um público-alvo bem específico. E é por isso que a gente tem um vocativo. O público-alvo é bem definido, é bem estruturado. Eu sei se eu quero falar para a criança, se eu quero falar para o jovem, se eu quero falar para o adulto, se eu quero falar para o idoso. Eu sei para que tipo de público eu quero falar. Agora, se eu espero que ele tenha um determinado comportamento, eu vou ter um imperativo. E em cima desse imperativo, eu faço com que ele, por exemplo, adquira o meu produto, já que normalmente é muito do texto publicitário. Então, Coca-Cola, tá lá a imagenzinha da Coca-Cola no outdoor, geralmente uma pessoa bebendo, ou aquele ursão da Coca-Cola que aparece no Natal, e tem lá, ó, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. O imperativo é muito forte. Agora, o vocativo, ele aparece? Aparece.
quando ele direciona, por exemplo, para a dona de casa, aquele comercial que passa falando de um utensílio doméstico, de um eletrodoméstico, de uma frigideira sensacional que o bife não vai colar. Então, isso tudo é definido através da função conativa ou apelativa. Ela é centrada sempre no receptor, ok? Então, vamos lá. Agora, a próxima função é a função referencial. E é o seguinte. Aqui, normalmente, é o texto jornalístico. Observem. Centralizada no contexto ou referente, que permite falar-se dos objetos do mundo, dos objetos perceptíveis ou imaginários. Suas marcas são a terceira pessoa e os dados relacionados ao mundo real. Como eu disse a vocês, normalmente presente nos textos jornalísticos, e é por isso que leva em consideração o contexto ou referente. E vai trabalhar objetos do mundo. E ao trabalhar objetos do mundo, a gente vai ter a marca da terceira pessoa, que é uma marca de objetividade. Afinal de contas, eu estou ali para informar alguma coisa. E ao informar alguma coisa, eu tenho que levar em consideração o quê? O contexto. Eu estou falando para quem é aquela mensagem? Eu estou falando para o aficionado por futebol, de um jogo de Flamengo e Corinthians, por exemplo, ou eu estou falando para alguém que vai viajar, para alguém que quer passar suas férias em Porto de Galinhas? Não sei. Então é isso que a função referencial leva em consideração. O contexto. Estou falando para quem? Agora, eu estou falando alguma coisa. E isso é uma informação a ser dada. E esta informação, geralmente nos textos jornalísticos muito presentes, a gente chama de função referencial, ok? Agora, existe também a função poética. O que é a função poética? É aquela centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo. Olha só a diferença. Na função referencial, a gente trabalha coisas do mundo. Aqui é um mundo novo, aquele que normalmente a gente não tem um contato de forma tão precisa e objetiva, criado pela linguagem. É a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas. Agora eu vou fazer um adendo importante. É muito comum alunos no curso presencial e principalmente mais jovens confundirem função emotiva com função poética. Porque aí o cara pensa assim: isso está me emocionando, então é função emotiva. E não é. Você percebeu que a função emotiva é aquela centrada no eu. Agora, pode ser que ela apresente vestígios de emoção, vestígios emotivos, como a gente percebeu que através da função emotiva também tem outras marcas, como por exemplo as exclamações, as modalizações, beleza. Só que aí tem a questão da predominância e tem a questão daquilo que aparece. É óbvio que pode aparecer uma função emotiva num texto, mas o seu fator mais primordial é a função da primeira pessoa, é o eu. Agora, qual é o fator primordial da função poética? É o brincar com as palavras, é brincar com aquela estrutura. Tem uma música do Lulu Santos, né, como A Onda no Mar. Se fosse, por exemplo, um poeta, ele é um poeta, é claro, né? Assim como muitos músicos são poetas. Se fosse para apresentar um texto assim, apenas como poema, e não como uma música que vai num cartaz, num CD, alguma coisa assim desse tipo, né? Nem se fala mais CD, né? A galera usa DVD, hoje tem o iTunes, né? Sei lá, eu não ligo muito para isso não. Então vamos lá, sou da época do vinil. Aí ele vai brincar. Se é como uma onda no mar, ele vai pegar aquele texto e vai fazer assim, ó,
como se ele apresentasse através da estrutura de uma onda. E é muito utilizado nas obras literárias e nos poemas, porque tem essa brincadeira, principalmente naqueles textos concretivos. Então, quando o camarada brinca com a palavra, faz em espiral, não sei o que, como uma onda, e por aí vai, aquilo tudo é função poética. É o brincar com a estrutura das palavras, ok? Agora, próxima aí é a função fática. Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar, tá? Essa é bacana, ó. Centralizada no canal ou no contato entre o emissor e o receptor, cuja finalidade é verificar a eficiência do canal de comunicação. Suas marcas são os sinais de interrupção do contato, como não é? Entendeu? Alô? Também são exemplos de função fática as falas da exigência social, em que de fato nada se comunica, além de estabelecer-se uma relação social transitória entre falantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tranquilo? Então isso é função o quê? Fática. E quando a gente fala em aspectos sociais, exigências sociais, é exatamente isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Quando a gente estabelece a comunicação, na verdade, é o processo de dar início, de dar continuidade ou de finalizar uma comunicação. A isso a gente chama de função fática. E a gente acaba trabalhando em cima do canal. Então, quando eu atendo o telefone, alô, eu espero que você do outro lado diga também o quê? Alô. Quando eu falo bom dia para uma pessoa no condomínio, eu espero que ela responda bom dia. É óbvio que nem sempre todo mundo responde, né? Parece que tem nego com cara amarrado o tempo todo, né? Você fala bom dia, só falta ele dizer pra quem? Só se for pra você. Pra mim tá um inferno, né? Tem gente que é assim, né? Meio mal-humorada. Mas isto é a função fática. E estabelece muito bem as marcas sociais que a gente usa no dia a dia, ok? Agora vem uma que é muito interessante e que é muito trabalhada, tá? Muito trabalhada mesmo. E às vezes a gente nem fica atento em relação a isso. É a função metalinguística. É a metalinguagem centralizada no código. O que é o código? É a língua em si. São aqueles aspectos arbitrários que a gente usa para poder comunicar. E só vai comunicar numa comunidade específica. Então, por exemplo, eu só consigo utilizar o código da língua portuguesa com pessoas que falam a língua portuguesa, que permite estabelecer significados do código utilizado. E, além disso, também caracteriza os textos que falam de si mesmos, o que nos permite falar de metatexto, de metateatro, de metatelevisão, de metaficção, de metapoema e por aí vai. Só que é o seguinte, tudo aqui, na verdade, fala de si mesmo. Tudo aqui utiliza o código para falar do próprio código. Tudo aqui é meta. Tudo. Porque o termo meta aqui, na verdade, significa através de. É através do texto, é através do teatro, é através da televisão e por aí vai. Eu vou dizer alguns exemplos de metalinguagem, de metalinguística que a gente tem e que às vezes a gente nem está atento, mas que é muito forte. E vou dizer a origem também. Então vamos lá. Primeiro a origem, né? Porque eu acho que é mais interessante. Tudo começa aqui, ó. No metateatro. Tudo. Antigamente, as peças teatrais tinham um personagem bem marcado chamado coro. E numa boa peça de teatro, você já deve ter reparado que os personagens não olham para você, público. Ah, eu fui ao teatro e o cara olhava para mim o tempo todo. Você foi assistir um stand-up comedy, com certeza. Você não foi a uma peça teatral. Na peça, o cara não olha em nenhum momento pra gente.
Em nenhum. Ele olha para os outros personagens. Agora, dependendo da peça, você tem o coro. E aí aquele cara responsável pelo aquele aspecto, ele se vira de costas para os personagens e aí naquele momento ele se vira de frente para você, para o público. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a analisar criticamente a peça. Ele começa a falar tudo o que está acontecendo e perguntando a você, que é o interlocutor daquela coisa ali. Ele começa a perguntar, e aí, o que você acha desse rei corrupto, dessa rainha infiel, desse príncipe frouxo, bananada, e não sei o que lá, e por aí vai. Pronto, é nesse aspecto. E aí o que ele fez? Ele usou o teatro para falar do próprio teatro. Isso é metateatro. Mas ele usou a linguagem. Então, isso é metalinguagem. Tem um exemplo muito clássico da linguagem verbal, escrita, por exemplo, que é o dicionário. O dicionário ele é todo metalinguístico. Você tem ali a linguagem explicando a própria linguagem, o código explicando o próprio código. Você pega a palavra cadeira, vai ter lá, ó, substantivo feminino, composto de acento, 4 hastes, encosto e por aí vai. Então, na hora que eu pego o termo e começo a explicar através do próprio código, através da própria linguagem, isso é metalinguístico. Na televisão, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico há anos na TV brasileira, que passa na Rede Globo, que é o video show. O que é o programa video show? Senão um programa da televisão que serve para falar de outros programas da televisão, principalmente das telenovelas, dos filmes, das minisséries e por aí vai, dos seriados, né? Então, o video show, ele tem uma linguagem metalinguística. Ele é metalinguagem o tempo todo, porque ele é um programa da TV que fala de outros programas da TV. Ou seja, é meta-televisão, é meta-ficção e por aí vai. Não só meta-ficção, né? Porque às vezes trabalha coisas do nosso dito mundo real também. Agora, ficou bem claro. Então, quando a gente pega aqui essa concepção dos textos que falam de si mesmos, isso é muito comum aparecer em alguns poemas, principalmente, porque os autores já esgotaram as possibilidades de temas. Já falaram de amor, já falaram de morte, já falaram da alegria, da tristeza, já falaram de tudo, da mulher amada e por aí vai, não tinha mais o que fazer. E aí eles começam a ensinar a escrever. É o poema ensinando a fazer o poema. Isso é metalinguístico, tá? Ok? Agora, vamos adiante. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Então, já vimos todas as funções. Agora, vamos definir uma coisa bem clara aqui, ó. Dificilmente, porém, um texto se utiliza de uma só função. E, frequentemente, um texto mostra várias delas. Várias delas, né? Teve um errinho de digitação aqui. Várias delas simultaneamente. Assim, por exemplo, no slogan eleitoral, é Lula de novo, né? Um slogan que eu peguei aí, podemos encontrar uma função referencial. Vamos lá. O elemento Lula é do mundo. Então, por isso, levou-se em consideração um termo do mundo. Então, por isso, tem a função referencial. Agora, uma função emotiva, o que é expressado aqui, ó, pelo ponto de exclamação. Agora, a gente também tem a função conativa, já que seu interesse é convencer o eleitor a repetir o voto em Lula. Então, nós apresentamos 3 funções da linguagem. A função referencial, por Lula ser um elemento do mundo real. A função emotiva, por apresentar ali aquela emoção, aquele sentimento exemplificado através do ponto de exclamação, é a externalização de um sentimento, ok? Então, por isso eu digo que é uma função emotiva. Agora, também tem a função conativa. Afinal de contas, a ideia era convencer o eleitor de votar no Lula. Mas é o seguinte, tem essas 3 funções. Mas se eu te perguntasse a função predominante,
Com certeza, num slogan, a função predominante é a função conativa. Porque a ideia é o convencimento. A ideia é fazer com que o eleitor realmente vote no Lula, nesse caso aqui, tá? Agora, até mesmo porque o Lula já não é presidente há muito tempo. Então, vamos lá. Agora, olha a próxima. Além dessas funções, poderíamos falar de outras tais como a função lúdica, que se relaciona às brincadeiras com palavras tomadas como significantes, repetições, refrões, muito utilizado principalmente no ambiente infantil, em que a professora vai trabalhar, né, brincadeiras, aquilo é a coisa lúdica para poder influenciar na aprendizagem da criança, ela aprende brincando, ou como signos, trocadilhos, ambiguidade, propositais. Mas, pela presença marcante da classificação de quem? De Jacobson, nela vamos nos apoiar nos exercícios, até mesmo porque quando você pega isso numa prova, em concurso, é em cima desta estrutura do Jacobson que os avaliadores vão trabalhar, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão aí, ó. Leia com atenção o seguinte texto e a seguir marque a alternativa que melhor identifica as funções da linguagem que nele ocorrem. Vamos lá. Navegar os menus. Eu tenho aqui, ó. O menu é uma lista das seleções disponíveis. Ai. Vamos lá. O menu é uma lista das seleções disponíveis. Este celular possui 9 menus principais. Cada um contém vários submenus que lhe permitem usar a agenda, trocar o tom de toque e assim por diante. Use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista ou utilize atalhos. Então se liga só. Quando eu pego aqui, ó, o termo menu e digo é uma lista de seleções disponíveis, neste momento eu utilizei a metalinguagem, porque eu estou utilizando a linguagem para explicar a própria linguagem. Pronto. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais informações, como dizer que este celular possui 9 menus principais, cada um contém vários submenus que lhes permitem usar a agenda, trocar o toque de celular, né? E assim por diante, eu agora comecei a dar uma informação a mais. Eu comecei a levar em consideração o nosso referente, o nosso contexto. Então, diante disso, que eu começo a levar em consideração o contexto, eu começo a fazer o uso da linguagem referencial. Agora aqui, ó, quando eu uso os imperativos, use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista e utilize atalhos. Eu agora fiz o uso da função conativa, porque eu espero que a pessoa realmente use os menus e realmente percorra as listas. Então, a gente já mostrou legal aqui, o gabarito é a letra E. Pode marcar aí, ok? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão está assim, ó. Analise o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte trecho. Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente diz que é para ver como seria se fosse. Milor Fernandes. Gente, a explicação é do Milor Fernandes, mas poderia ser do Aurélio, poderia ser do Caldas Aulete, poderia ser de qualquer dicionário, Michaelis e por aí vai. Então aqui a gente tenta explicar o que significa a palavra hipótese, mas através de quê? De palavras. A gente pega um termo da linguagem e explica através da linguagem. Então aqui a gente tem um exemplo de metalinguagem, gabarito, letra C. Foi metalinguístico aqui, tá? Agora vamos para a nossa terceira questão. Tá aqui. Como na questão anterior, assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte texto. É a predominante. Aí tem aqui. A lâmpada de tustênio é a mais comum de todas. É
constituída de um globo de vidro transparente ou opaco soldado a um soquete de latão. Dentro dele, uma haste também de vidro sustenta uma armação, de arame com um filamento, fio dobrado em zigue-zague de tungstênio. Quando a eletricidade passa através do filamento, ele esquenta. Ele fica tão aquecido que passa do vermelho ao branco. Isto é chamado incandescência. E com esta luz, assim produzida, podemos ler, escrever e trabalhar. E aí observem que as marcas da referência do contexto estão aqui presentes. Porque aqui é uma informação. Não posso precisar que é de um texto jornalístico, mas eu posso precisar que é uma informação de algum texto que leve em consideração o contexto, que público a gente está trabalhando, não é verdade? Para quem eu estou falando? E aqui, como é uma informação, cuidado para não confundir com metalinguística, porque a metalinguística é quando a gente já, de bate pronto, a gente não fica o tempo todo explicando tintim por tintim. A gente simplesmente pegaria lâmpada e diria o que é lâmpada. Seria isso a metalinguagem. Dizer, a lâmpada é um negócio que a gente coloca num local que acende. Pronto, isso é a lâmpada. Caraca, foi a pior caracterização de lâmpada que você já deve ter escutado na vida, né? Eu vou até procurar no dicionário qual é a significação. Lâmpada é um negócio que acende. Pronto, acabou, né? Mas eu fui além. E isso daqui é o quê? É a referência. Então, por isso, é uma função referencial. Gabarito da questão 3, letra A, ok? Como é de praxe aí, galera, uma mensagem legal aí para vocês. Regras da vida. Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. E se você não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Então são dicas que você deve levar para a sua vida. Com certeza, né, meu companheiro? Se você não for atrás, nunca vai ter. Ninguém vai por você. Se você não perguntar, o não você já tem garantido, né? Em qualquer esfera. Não custa nada tentar. E se você não der um passo, meu parceiro, não vai sair do lugar. Então tem de dar o passo. Tem de ter a motivação. Agora, tem que continuar persistindo no hábito. Motivação é uma coisa, você começa, mas pode ser que você pare. Assim como um regime, por exemplo. Tá gordão, tô gordão, quero emagrecer. Você já tem a motivação, mas se você não der continuidade, você não vai conseguir o seu objetivo. Assim é no mundo do concurso público. Você sabe que quer melhorar de vida. Você é pobre, né? Assim como eu. Pobre, tô ferrado, quer grana. Então, para isso, eu tenho que garantir um concurso público legal, ou então, pelo menos, a estabilidade. Então, tem que fazer o quê? Estudar. E aí você começa a estudar. Mas aí, de repente, no meio do caminho, tem aquelas ervas daninhas que vão te atrapalhar. Pô, fulano, vamos tomar um chopp, vamos jogar um futebol, não sei o quê, vamos ali, a boate, coisa e tal. Bem na hora do teu estudo. Não estou querendo dizer que você deva parar de vez de estudar, deva parar de vez de curtir a vida, na verdade, né? E só estudar. Não tem hora para tudo. É questão de organização. Agora, é claro que no momento em que você está estudando para um concurso público, você não vai, né, chutar o balde todo final de semana ir para balada, coisa e tal, e papapá. Não pode fazer isso. Você tem de ter um foco. Aí depois que você passar na prova, se você quiser curtir, se você quiser comemorar, beleza, pode até me chamar. Né? A gente tenta aí. A patroa é que de repente pode não deixar, mas eu vou ficar super feliz. Mas é isso, meu companheiro. O segredo é a persistência. Ok? Então, é isso. Avalie a aula, por favor. Afinal de contas, a gente sempre faz com todo o carinho do mundo. Então, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Assunto basicamente, teoricamente tranquilo. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe.